Bom, vamos falar do Nordeste, então, que é onde está tendo o maior investimento hoje de parque hoteleiro aqui no Brasil. E principalmente, desculpa, só para comentar aí, principalmente para essa questão que você falou, que é a experiência, ou seja, é o encantamento do turista, porque não é só o serviço mecânico, né, bem feito, eu fiz a coisa, o processo certinho, mas como encantar esse turista, é ir além, o treinamento que vai além de simplesmente fazer correto. Exato. Bom, as grandes redes internacionais, isso eu falo, vou falar mais pelo Fiesta Hotel Group agora, o que nós fizemos hoje. Não sei se o público já sabe, mas 60% da mão de obra é local, que nós contratamos na região de Mata de São João, que é o município onde fica o Fiesta Hotel Group, que é a praia de Embaçaí, município de Mata de São João, contratamos 60% da mão de obra local. Essa mão de obra, há mais de um ano, a gente montou uma escola de hotelaria na comunidade, e a gente treinou e deu aulas para todas essas pessoas da comunidade que foram contratadas para nós. Alguns deles, inclusive, nós enviamos para o México, no nosso hotel, para fazer um treinamento e entender o que é essa experiência Palladium, que a gente chama, para voltarem e oferecerem essa experiência ao hóspede. Muitos deles não falam outro idioma, muitos deles já estão aprendendo esse idioma, nós estamos dando esse grande incentivo também para eles. Muitos já estão aprendendo espanhol, muitos estão aprendendo inglês. Existem muitas pessoas na região também que falam outros idiomas também, tem muita gente falando alemão, francês, que é o grande público que está vindo hoje aqui no Brasil. O alemão, o francês vem muito, o inglês viaja muito para o Brasil, o americano viaja muito. Então esse investimento é uma coisa constante, que é feito para você transmitir essa experiência. Isso não somente o Fiesta, nos superclubs onde eu trabalhava da mesma forma. Nós tínhamos uma escola de hotelaria também, 60% da mão de obra é local, porque isso no Brasil é uma lei também. Quando você investe no local, você tem que contratar mão de obra local, pelo menos 60% dela. Mas esse treinamento é uma coisa constante. E isso, as pessoas, você olha bem no olho de cada uma dessas pessoas, a felicidade que eles têm, que eram pessoas que nunca tinham trabalhado na vida. E hoje têm um emprego numa grande multinacional, atendendo um público e podendo servir. Que essas pessoas, você ensinando elas a servir, elas servem, e muito bem. Ok. Outra questão que também que nos interessa saber é o seguinte, a hotelaria do Brasil, de uma certa maneira, e aí a gente sai um pouquinho da questão do Fiesta e vamos para a questão mais hoteleira, né? A gente tem duas grandes polaridades, né? A gente tem muito essa questão dos hotéis de rede, né? Os hotéis de luxo, as redes assim, mesmo que não sejam hotéis de luxo, por exemplo, os hotéis na rede que tem ali, como é que chama aquela rede que faz o Ibis, o Mercury, a Cor, né, que você tem. Então, assim, são hotéis de rede, são hotéis de grandes empresas internacionais, e você tem numa outra polaridade as pequenas pousadinhas, né, esse tipo de coisa. Como é que você vê, com esse crescimento do mercado hoteleiro no Brasil, como é que você vê, quais você acha que são as categorias mais promissoras no Brasil? Reforçando a minha pergunta, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum aquele hotel de estrada, né, o bed and breakfast, né, que você está na estrada e você está chegando numa cidade, ali na própria estrada você já tem um hotel que é confortável, limpo, que você entra, dorme, toma um café da manhã e vai embora. No Brasil isso não é muito comum, né? Mas é muito comum também a pousadinha familiar, aquele camarada que se aposenta com a esposa e abre Como é que você vê esse quadro? Para onde deve caminhar isso daí? Você acha que as grandes redes devem engolir a pousada familiar? Você acha que deve surgir mais desse tipo de bed and breakfast no Brasil? Eu vejo pelo seguinte, todo o parque hoteleiro hoje ele vai ter seu público, todo ele, tanto a pousadinha, tanto o hotel 5 estrelas, o resort, quanto o hotel de cidade. Toda a área hoteleira você vai ter o seu cliente hoje. Quando você fala de bed and breakfast, vou falar ponto por ponto. Começando em bed and breakfast, não é algo normal brasileiro, ele não está acostumado, está na estrada, vai parar num hotel que tem na beira da estrada. Que na verdade esse bed and breakfast nos Estados Unidos, muitos são motéis. Porque motel nos Estados Unidos é simplesmente para você descansar durante uma viagem, depois você segue sua viagem. E no Brasil a gente já tem outro conceito de motel. Então eu acho um pouco difícil isso pegar no Brasil. Mas falando de pousadinhas, aquela que, como você falou, a pessoa trabalhou a vida inteira, depois ele se aposentou, abriu aquela pousadinha dele. Existe muito disso no Brasil. Se você for em vários destinos brasileiros, como você vai para Ilhabela, você vai para Gramado, você vai para cidades menores, você existe ainda essas pousadinhas, que desde a alimentação até o atendimento, aquela coisa caseira. Eu mesmo, particularmente, fiquei num hotel ano passado em Gramado, em que o
o senhor era o dono, a filha trabalhava, a esposa também, todos trabalhavam numa pousadinha que tinha somente 12 chalés, e o atendimento era totalmente personalizado. Parecia que você estava na casa dele, ele estava atendendo você como se fosse um parente, um amigo dele. A comida era tudo preparado pela esposa, então era algo bem tradicional, caseiro. E isso, existe muitos turistas que gostam disso, tanto brasileiros como estrangeiros. Assim como existe aquele turista que ele quer luxo, ele quer pagar porque ele quer ter luxo. E nós temos isso no Brasil também. Então eu vejo que o mercado brasileiro ele vai se desenvolver em todas essas frentes. Eu não penso que um resort, uma grande rede internacional, vai engolir uma pousadinha, não. Porque aquele público que gosta de pousadinha, gosta de uma coisinha mais tranquila, ele vai nessa pousadinha. Assim como existem pousadas de luxo, hotéis de luxos pequenos também, hotéis boutique, que existe esse público. Então a gente tem um público diversificado. Aquela classificação antiga da Embratur de hotel 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, ainda existe isso aí? Ela não existe oficialmente. Todo mundo conhece, porque isso ficou por muitos anos no mercado. Então todo mundo chama hotel 3, 4, 5 estrelas. Mas essa classificação hoje não existe. Hoje ele é classificado como confortável, muito confortável, excelente. Então a gente tem esse tipo de categoria hoje. Mas o que o público conhece é você falar em estrelas. Você pode continuar falando estrelas que todo mundo vai conhecer, porque você falar em outra categoria, a pessoa acho que não vai entender, o público em geral não vai saber o que significa aquilo isso. que tinha, que até acho que na África foi o primeiro hotel chamado 6 estrelas, né, que era um hotel luxuoso. No Brasil existe mercado para esses tipos de hotéis extremamente grandes e luxuosos? Sim, eu vejo que existe. Porque esses grandes hotéis luxuosos, 6 estrelas, existe o público para isso. Eu falo, por exemplo, vamos citar destinos. África do Sul, como tinha um hotel 6 estrelas. Dubai, que você tem grandes hotéis, especialmente Oriente Médio, né? Abu Dhabi também, Europa. Mesmo na Argentina agora, em Buenos Aires, a gente tem grandes hotéis 5 estrelas de luxo, que podem ser hotéis muito luxuosos. No Brasil tem público para isso. Hoje a gente pode citar muitos hotéis no Rio de Janeiro e São Paulo, onde a gente tem esses hotéis de luxo, que estão concentrados aqui. Existe um hotel também no sul, perto de Florianópolis também, que é um hotel boutique, um resort pequeno também de luxo. Tem agora também os hotéis design, né? Também está saindo. Os hotéis entraram em N categorias, né? Hotel boutique, hotel design, hotel de... Que é a questão da experiência, de você mudar um pouquinho, você não ficar aquela coisa padrão que você chega, check-in, pegou a chave, vai pro hotel, desce, toma café. Não. Você começa a oferecer muitas atividades, como a gente vai pesquisando, vai vendo, a gente que trabalha com hotelaria, vai vendo o mundo todo, coisas que estão acontecendo no hotel. E eu gosto até de contar uma experiência, que isso eu acho que o brasileiro ainda tem que... O brasileiro, ele é amável, ele sabe servir, ele sabe receber. E uma coisinha que eu gostaria de destacar, é até uma história engraçada. Eu participava de umas feiras internacionais de turismo na Colômbia, em Bogotá. E eu sempre ficava num hotel específico na cidade de Bogotá. A primeira vez que eu me hospedei, fiquei hospedado, foi muito bom, um hotel 5 estrelas, lindo, muito bem centralizado, na cidade de Bogotá. O ano que eu voltei, próximo ano eu voltei para o hotel, eu cheguei, o próprio recepcionista falou, seu Thiago, já tem aqui a chave do mesmo apartamento que o senhor ficou outra vez. Eu sei que no café da manhã, ano passado, o senhor comeu esse determinado alimento, a gente já deixou preparado isso para o senhor, quiser eu levo para o quarto. O jornal, eu percebia que o senhor não lia, porque o jornal ficava pendurado na porta, o senhor saía correndo e não lia. Então a gente não está mandando o jornal, mas se o senhor preferir, a gente pode. Então eu me surpreendi, porque ele sabia a minha vida toda, o que eu fiz dentro do hotel. E isso é surpreender o cliente, porque você se adianta do cliente das coisas que estão acontecendo. E isso é uma experiência que o cliente gosta e ele volta. E isso não tem preço. Isso ele paga o valor que for por um hotel, por ter um serviço disso. Porque você tira aquela... Né? É um encantamento, você tira aquilo de quarto, alimentação... O mecânico da história. E você agrega valores. Óbvio, você não esquece do mecânico. O mecânico tem que funcionar. Mas o mecânico na base é o mínimo, né? É o mínimo que se espera. Exatamente, é o mínimo. Assim como quando você vai para um hotel econômico, um hotel só para você dormir, você já sabe o que você vai encontrar. Então não peça que exista um mensageiro que vai levar sua mala, que é alguém que vai te explicar o quarto, como funciona, onde liga o ar-condicionado, não. Então você sabe, cada categoria de hotel, você sabe o que você vai encontrar. E isso o brasileiro ele sabe fazer muito bem, mas ele ainda precisa aflorar muito mais essa questão de serviço, de servir bem e encantar o cliente ainda, porque ainda vira uma coisa muito mecânica. A gente está trabalhando mecânico ainda. Caetano, como é que tá os nossos queridos internautas aí? Olha, Gilberto, tem pergunta, eu vou até poupar, não vou falar muito para dar tempo, porque a gente tem pouco tempo, mas tem muita pergunta, o Mena Barreto, Edu, Lupan, perguntas bacanas. Eu vou fazer agora do Lupan,
Ele está dizendo o seguinte, Thiago: e como anda o sistema de segurança nos hotéis? Já imaginou você ir ver uma partida de futebol e voltar para o hotel e encontrar o quarto todo revirado, como aconteceu na Copa da África? Só para a gente ter uma ideia, quantos banheiros públicos utilizáveis deve ter a cidade do Rio de Janeiro? Essa questão da segurança nos hotéis, Thiago, o que você acha? Bom, primeiro eu queria comentar com ele uma questãozinha antes, essa questão da África, que ele falou de um hotel que a pessoa saiu e voltou e estava tudo revirado o quarto. Isso foi um caso isolado que aconteceu, isso a gente verificou que aconteceu na África, foi um caso isolado, realmente, de um restaurante, e foi uma quadrilha especializada em hotéis, que existia na África. E eles invadiram realmente esse hotel, mas foi um caso isolado que ocorreu e essa quadrilha foi presa realmente na África do Sul. Falando aqui no Brasil, a gente não tem histórias ainda muito dessa invasão hoteleira, de bandidos invadirem hotéis. A gente teve recentemente no Rio de Janeiro aquela questão que teve de um tiroteio perto de uma favela e os bandidos não sabiam para onde fugir e acabaram entrando no lobby do hotel. Isso é uma coisa muito preocupante mesmo, porque as seguranças hoje no hotel elas estão muito grandes, especialmente nas grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, por exemplo, esse caso que aconteceu no Rio de Janeiro, o bandido entrou com o carro, tudo, levando cancela, entrando no lobby do hotel com o carro. Então, aí você já é uma surpresa, você não tem o que fazer. Mas eu acho que o brasileiro ele pode ficar muito tranquilo, assim como o público estrangeiro, que o Brasil ele tem uma segurança muito grande dentro de hotelaria. Porque hoje ainda o pessoal não está resolvendo, não tem aquela ideia de assaltar um hotel. A segurança é muito grande, existem câmeras por todos os lados, e eles sabem que é muito mais difícil você assaltar um hotel hoje do que você assaltar alguém na rua. Então a segurança ainda está muito grande aqui no Brasil. Bom, e nós estamos chegando ao fim do nosso Banvia. Eu quero encerrar essa entrevista com uma pergunta chave aqui para o Thiago, que é o seguinte. Thiago, você acredita que esses eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, são uma chance real, se trabalharmos corretamente, se trabalharmos dentro de um bom planejamento, de fazer com que o nosso país, que de norte, Amazônia, que é um potencial turístico maravilhoso, Cerrado, também outro potencial turístico fantástico, você tem o Nordeste, todo o litoral, né, aí vai praticamente de Florianópolis, não querendo ser chato com meus amigos gaúchos, mas o litoral gaúcho não tem tantos atrativos, mas de Florianópolis até praticamente o Maranhão, aí a gente tem com certeza um dos litorais mais bonitos do mundo. A gente tem aí as Serras Gaúchas, enfim, a gente tem atrativos que dispensam apresentações. O Brasil é em si um potencial turístico reconhecidamente fantástico, né? Mas o Brasil é um país que não entrou ainda na rota turística internacional, ele não é um destino consolidado, você concorda comigo? Sim. Você acha que a gente tem aí, com esses dois eventos, com a exposição que a gente tem, com as oportunidades que a gente estão surgindo aí, a gente tem a chance de colocar o Brasil como rota turística definitiva no cenário internacional? Com certeza, e essa é uma oportunidade que veio para o Brasil, esses dois grandes eventos mundiais chegando no Brasil. Não que só isso vai resolver o problema do Brasil, sem dúvida, mas isso foi o que abriu as portas para o Brasil, o mundo dizer, opa, o Brasil está ali. É um país emergente ali no sul, e seguido ele pegou uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Então todo mundo está de olho no Brasil, todo mundo está querendo investir no Brasil, não somente na área de hotelaria, em todas as áreas. Eu acho que o Brasil tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele não pode agora querer receber muito investimento e vamos investir, porque senão vai acontecer aquilo que a gente estava conversando no começo do programa, vai virar tudo elefante branco. A gente tem que, é uma oportunidade muito grande da gente promocionar o destino, parque hoteleiro, infraestrutura, isso tem que ter, isso é fato, você tem que ter. Mas você